Aleluia, nós somos de Deus, nos entreguemos a Ele. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra especial aqui do livro de 1 Reis, capítulo 10. Eu vou fazer uma leitura breve do versículo 18 ao versículo 20. Se você tem acesso na sua casa à Bíblia Sagrada, pegue a palavra de Deus, demonstre toda a reverência, pois é nessa hora que o Espírito Santo me usa aqui o pregador para falar ao teu coração. Está escrito assim: fez mais o rei Salomão um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Você pode acompanhar aí no rodapé do seu monitor, que eu coloquei como um título: A Cadeira Real de Salomão. No capítulo 10 aqui o autor ele está nos mostrando toda a glória, toda a majestade do reino do filho de Davi. E nessa parte que eu li, nesse trecho, a palavra de Deus nos traz especificações sobre a cadeira de marfim. A madeira que ele usou foi essa, revestida de ouro puríssimo, que ele então preparou para se assentar enquanto ele fosse rei de Israel. A primeira lição que me vem ao coração é que nós precisamos entender aquilo que Jesus fez por nós no sacrifício dele pós-cruz. Depois que Jesus Cristo morreu a nossa morte, nós então recebemos privilégios, prerrogativas, e um desses privilégios é de nos tornarmos filhos de Deus. Uma vez que somos filhos de Deus, a palavra de Deus garante várias vezes no Novo Testamento que nós fomos constituídos reis. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz que para o nosso Deus nós somos feitos reis e sacerdotes. E em Apocalipse 5:10, repete-se a mesma coisa, mas o finalzinho do versículo acrescenta: e eles reinarão sobre a terra. Tal qual Salomão assentava-se como rei naquela cadeira que ele preparou com esmero, com carinho, formidável, bonita. Tanto é que o finalzinho do versículo 20 que nós lemos aqui diz que nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. De tão bonita que foi aquela obra feita ali por um carpinteiro, a obra foi tão linda que em nenhum outro reino foi feito algo semelhante. Meu amigo, minha amiga, você tem essa posição de honra, de autoridade. Aos olhos de Deus, nós fomos constituídos reis. Estamos assentados nessa cadeira, nessa posição que Cristo nos elevou, e temos autoridade sobre toda e qualquer força do maligno. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Você não foi chamado para estar por baixo, você foi chamado para estar por cima. Se tem uma coisa que não dá para entender, é príncipes andando a pé e servos montados a cavalo. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso. Você deve assumir, meu amigo e minha amiga, essa posição de honra que Cristo Jesus te exaltou. Alguém pode até argumentar e dizer: ah, pastor, o senhor está aí falando coisas maravilhosas para levantar o meu astral, a minha autoestima, mas eu não penso bem assim. Eu penso que aqui na terra eu vou viver em aperto e quando eu for para a glória as coisas melhorarão para mim. Bom, então você não entendeu perfeitamente o sacrifício de Cristo, pois lá nos céus, na Nova Jerusalém, quem reinará vai ser Cristo.
Você vai querer roubar o trono dele lá? Se tem um lugar que nós temos que reinar, é aqui. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 17. Você pode até averiguar, Romanos 5,17. O apóstolo Paulo diz que nós reinaremos em vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir. Ele diz que nós reinaremos em vida. E o Apocalipse 5,10, e eles reinarão sobre essa terra. Primeiro, reinarão em vida. Segundo, reinarão sobre essa terra. Se tem um lugar que você deve ser vencedor, é aqui e é agora. Sobre as riquezas que estão reservadas para você no céu, nem se fala. É óbvio que coisas maravilhosas estão reservadas, estão guardadas, preparadas para você. Mas aqui nessa terra, o Senhor quer que você, amigo e amiga, seja um vencedor, seja bem-sucedido, seja uma pessoa que viva em realizações. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda dessa palavra é que, tal qual Salomão estava sentado nessa cadeira como rei, você também foi elevado por Cristo nessa mesma posição no que diz respeito às coisas espirituais. Outra coisa que eu quero ressaltar é o privilégio dessa posição. Na leitura que eu fiz ali, a Bíblia diz no versículo de número 19, que a cadeira ela tinha encostos, ela era confortável, colocaram-se almofadas sobre ela, de tal maneira que o rei pudesse ficar o dia todo sem que tivesse desgastes físicos, sem que tivesse problemas de saúde, por conta de estar assentado daquela forma. A posição espiritual de ser rei, ela é uma posição de conforto, de descanso. Quando nós assumimos o nosso lugar em Cristo, a nossa alma também vive na mais perfeita paz, na mais perfeita tranquilidade, no mais perfeito descanso. Você pode encontrar o alento assumindo essa posição. Outra coisa também que eu noto aqui é que na cadeira que ele fez haviam duas insígnias, do lado direito e do lado esquerdo havia ali o emblema de um leão, exatamente. Em Apocalipse, Jesus diz que ele é o leão da tribo de Judá. Você sabe que esse felino, esse animal, ele é potente, somente com o rugido dele, os homens e as outras bestas feras da floresta já ficam amedrontados. Esse felino, esse animal, ele tem com isso essa áurea de ser o rei da selva, pela sua força, pela sua potência, pela sua braveza. Ô, meu amigo, minha amiga, quando você assume a sua posição de ser um rei em Cristo Jesus, ele se encarrega de defender você. O leão da tribo de Judá, ele ruge na nossa retaguarda, como nosso parceiro, como nosso aliado. O profeta Amós, ele até disse, bramirá o leão no bosque, quem não temerá? Se Jesus Cristo é o teu aliado e ele rugir contra as forças das trevas, qual é o demônio, qual é a entidade que não vai temer diante da potência, da glória e da majestade de Cristo ao seu lado? Aleluia! Outra coisa que eu quero que você observe, dentro dos privilégios dessa posição de rei, é que haviam 6 degraus até chegar-se naquela cadeira onde o Salomão ficava sentado. E a cadeira estava no 7º, em uma plataforma que era o 7º degrau. Na palavra de Deus, 7 é o número da perfeição do Senhor, é o número da plenitude. Quando você assume a tua posição de rei, você pode saber que você é uma pessoa plena no Senhor. Você é uma pessoa plena naquilo que lhe pertence em Cristo. É uma posição de perfeição em Cristo que você assume quando você entende a palavra de Deus. E outra coisa que eu quero ressaltar também é que para chegar na cadeira de Salomão, haviam-se degraus. Ele deveria subir degrau por degrau até então se assentar no seu trono. Tem muitas pessoas que parece que querem queimar as etapas da vida.
Uma vez o grande evangelista Billy Graham, ele disse que tão logo que você quer navegar para longe de Deus, o diabo já tem preparado o seu barquinho. E é verdadeira essa frase. Tão logo que você deseja subir na vida rapidamente e desonestamente, o diabo já tem preparado um elevador para que você faça isso. Mas você sobe rápido e também a tua queda é repentina e você então se machuca todo e sofre totalmente. Agora, com Deus, as coisas podem ser gradativamente, devagar. Alguém pode olhar para você e dizer, mas você é lerdo demais, devagar demais para tomar as decisões. É que você respeita. Você sabe que é degrau por degrau, fase por fase, passo por passo, até você assumir o lugar que Deus determinou para você. Então, essa é a segunda lição, os privilégios que nós temos a ocupar essa posição em Cristo. E uma terceira lição aqui é que essa posição, ela tem com ela as responsabilidades, as suas demandas. Por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 4, eu vou ler aqui rapidinho. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 4, diz assim: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que fazes? Quando o rei está assentado ali no seu trono, tudo que ele fala tem um peso muito grande. A palavra desse soberano, desse monarca, ela tem poder. E ninguém pode questionar. Ninguém pode refutar aquilo. Ninguém pode contradizer o que o rei diz. Ele liberou a palavra, os seus servos, os seus súditos, rapidamente, velozmente, já vão cumprir aquela palavra. Ô, meu amigo, minha amiga, a tua palavra tem poder. Se no nome de Jesus você ordenar a cura, os anjos de Deus correm para executar a cura. Se no nome de Jesus você expulsa o demônio, os anjos de Deus entram em ação e dão uma coça naquelas entidades. Para que você vai abrir a boca para ficar murmurando, falando mal da vida dos outros, reclamando ou dizendo coisas de pessimismo ou dizendo tolices? Entenda, a tua palavra tem poder. Assumindo essa posição de rei, fale com ciência, com sabedoria. O justo medita em tudo o que ele vai dizer, porque ele sabe disso. Ele sabe que a palavra dele é poderosa. Então, essa é a responsabilidade, é a demanda de assumir a nossa posição como reis em Cristo. Outra coisa que eu quero que você entenda está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 8. Olha o que diz aqui Provérbios, capítulo 20, versículo 8. Está escrito assim: assentando-se o rei no trono, do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Então essa daqui é a segunda responsabilidade quando nós assumimos a posição de reis em Cristo. Apenas com os teus olhos você já reprova e dissipa todo o mal. Eu estou falando aqui com pessoas mais experimentadas na vida, por assim dizer, e você garante, pastor, na época que eu era jovem, adolescente, só dos meus pais olharem para mim, eu já sabia o que eu devia fazer e o que eu não devia fazer. É verdade. Aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 8, diz isso, que o rei, quando ele está assentado no seu trono de juízo, apenas o olhar dele dissipa todo o mal. O olhar dele é poderoso para reprovar aquilo que é errado, aquilo que ele não aprova. Então, os teus olhos devem ser bons. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, você será então um rei, mas envergonhado e carregado de trevas. E para a gente encerrar, havia antes de se chegar na cadeira real, 6 degraus. Então, nós vemos que para você ocupar essa posição de rei em Cristo e receber todos esses privilégios, esses benefícios que brevemente eu comentei aqui, existe uma trajetória, existe um caminho a ser percorrido. E quais são esses 6 degraus?
O primeiro deles é o arrependimento. A mensagem que Cristo veio trazer é de arrependimento. É mudar de caminho. Você está na contramão da vida, sai da contramão da vida. Abandone os pecados que você tem cometido. Arrependimento significa isso, mudança de atitude, mudança de pensamento. O segundo degrau, depois do arrependimento, é a confissão de pecados. Chegue diante de Deus hoje, aí de onde você está me assistindo, confessando as suas culpas, as suas iniquidades. Não importa quão devasso, libertino você tem sido, mas se você se arrepender e confessar, o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. Então, o primeiro passo é o arrependimento, o segundo é você confessar os seus pecados, o terceiro é o novo nascimento. Tão logo que você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, Ele te dá um novo coração. Você se torna uma nova criatura. Você como que eu posso dizer? Você é, então, naturalizado no reino de Deus. Essa é a palavra. Você recebe uma nova identidade. Esse é o terceiro passo, o novo nascimento. O quarto degrau, qual que é? O batismo nas águas. Você já passou pela água batismal ou você está ainda indeciso, dúbio? Será que eu faço isso ou não, pastor? Tome a decisão. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, logo esse é o quarto degrau. O quinto degrau é você ser cheio do Espírito Santo. Ah, que maravilhoso! Quando eu tinha os 13 anos de idade, eu recebi o batismo no Espírito Santo. E isso me trouxe tanta alegria, trouxe no meu coração uma vontade, uma sede por pregar a palavra de Deus. Aos 15 anos comecei a pregar tudo isso porque eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. E o batismo é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E para a gente concluir, o sexto degrau é você tomar posse das bênçãos. Tudo aquilo que Cristo conquistou se torna um direito seu. Nesses 6 degraus, a fé está imbuída neles. A fé faz parte de todos esses passos que você dá em direção a essa cadeira, a esse trono de realeza, em o nome de Jesus. Então, recapitulando, arrependimento, confissão de pecado, novo nascimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e tomar posse das bênçãos. Seguindo essa trajetória, você se assentará potentemente nessa posição que Jesus Cristo elevou você a ocupar e a se assentar. Você só não assume o teu lugar se você não quiser. Não depende de pastor, não depende de igreja e nem de Deus. Depende agora de você. Deixe-me orar agora. Pai, tudo está pronto, tudo está preparado para esse amigo e amiga, jovem, mãe de família, pai de família que está me assistindo. O Salomão, ele fez essa cadeira de marfim, coberta de ouro, com 2 insígnias de leão. Haviam 6 degraus para se chegar até ali, e em cada degrau havia também o emblema de 2 leões. Pai, obrigado pelas lições que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Nós podemos nos assentar nessa posição tal qual Salomão estava assentado, pois a tua palavra diz que nós somos reis para reinar sobre a terra. E esse lugar é um lugar de privilégios. Quando nós assumimos essa posição, nós sentimos um alento, uma paz, por estarmos no lugar que o Senhor determinou que estivéssemos. Ah, meu Deus, além de nós recebermos essa paz, nós somos protegidos, pois o leão da tribo de Judá, ele se torna o nosso aliado, o nosso parceiro, e rugindo ele, qual inimigo não temerá? Essa é uma posição de perfeição, de plenitude. Em Cristo nós temos essa plenitude.
Oh, eu te louvo, Deus. Eu te glorifico por essa palavra. Nós temos que respeitar na caminhada com o Senhor as fases. É degrau por degrau. Aquele que se apressa com seus pés, aquele que se apressa em enriquecer-se, ele cai no engano do maligno. Mas os que são do Senhor, com paz, com paciência, de degrau em degrau, eles chegam onde o Senhor quer que eles estejam. Meu Deus, eu oro agora para que essa pessoa tenha um olhar puro, um olhar sadio. Assentando-se o rei apenas com o olhar dele, ele dissipa todo mal. Eu oro para que essa pessoa abra a boca para falar com sabedoria, pois a palavra de um rei, ela tem peso, ela tem poder, tem soberania. E eu oro a Deus para que todos os telespectadores decidam hoje subir esse degrau, o degrau do arrependimento. Arrependa-se de todas as práticas condenáveis pela palavra que você tem cometido, o degrau da confissão de pecado, de fazer uma oração sincera diante do Senhor, o degrau do novo nascimento, aceitando Jesus como Senhor de suas vidas, o degrau do batismo nas águas. Se há pessoas que ainda não fizeram isso, que elas tomem essa decisão, o degrau do batismo no Espírito Santo, que o teu Espírito encha elas, e o degrau de tomar posse das bênçãos, elas vão tomando posse daquilo que lhe pertence, a cura, a libertação, a prosperidade e assim por diante. Dessa maneira, nós veremos milhares de pessoas e milhões de pessoas reinando sobre a terra para a tua glória. E você que crê, diga amém, graças ao bom e poderoso Deus. Aleluia! Fique com essa palavra no seu coração.